dia a todos. A gravação fica disponível depois, lógico, né? Vai estar disponível a qualquer horário, mas a gente está fazendo essa gravação nessa sexta-feira de manhã com o Daniel e a Ana, por enquanto os nossos convidados da equipe da Alma Londrina Rádio Web, uma mídia independente importante aqui não só para a cidade, mas já virou uma referência também em outros estados. E eu queria muito que a gente conversasse, trocasse ideias com eles para pensar algo além dessa perspectiva só de web, só virtual, né? E também pensar também a ideia além dessa questão do podcast. A Alma Londrina Rádio Web, ela começou a transmitir em 2012, né? Só que ela já foi fruto de um trabalho que começou antes, né? Então, desde 2009, 2010, eu comecei a frequentar o núcleo de comunicação da Vila Cultural Alma Brasil, junto com a Juliana Franco, Rogério Cavalcante, Felipe Melhado, né, a Marina Casagrande. Eu comecei a frequentar o núcleo de comunicação lá, e aí a gente já executava algumas coisas de rádio, né? A gente tinha oficinas de rádio e a gente tinha as radiopostes, né? Então a gente na época a gente estava participando das manifestações, a gente levava o sistema de som e aí a gente criava um programa de rádio ao vivo no meio da manifestação. E aí a gente ia montando a programação do nosso programa de rádio dentro da manifestação. E aí a gente foi pensando em formas da gente conseguir difundir a nossa produção radiofônica, né? Nós, naquela época, nós trabalhávamos juntos na Rádio El, eu, a Juliana Franco e o Rogério Cavalcante, então foi assim que eu fui convidado para entrar na Alma, né? Foi pela Rádio El. Eu estava lá, né? Trabalhando já no Trem das 11 junto com eles. Naquela época, antes disso, eu trabalhava na Alona. Inclusive, ontem a gente está preparando as oficinas de rádio para as escolas municipais. Então, a gente está desenvolvendo uma apostila de rádio para oferecer para as crianças. E aí eu fui pesquisar na internet sobre os coletivos culturais. E aí o texto que tem ali no Wikipedia, ele até cita Londrina, né? Porque os coletivos culturais no Brasil, eles surgiram dentro do circuito fora do eixo. E eu fazia parte, no começo do circuito fora do eixo, eu era membro da Alona, então a gente já tinha uma rede de coletivos ali, e aí a gente foi estimulado pelo pessoal ali do circuito fora do eixo, do Espaço Cubo de Cuiabá, para criar um coletivo cultural aqui em Londrina, que no caso era a Lona, né? E aí eu era da Lona e o Rogério e a Ju eram da Alma. Daí eles me convidaram para ir para a Alma e eu acabei indo para a Alma daí porque eu achava que tinha um núcleo de comunicação mais consistente, né? E aí foi que aconteceu. E eu tô lá desde então, né? Desde isso que eu tô falando foi em 2009, então foi muito antes do começo da rádio, que foi em 2012, né? Então, em 2010 a Ju aprovou o Núcleo de Comunicação Popular e Comunitária da Alma como pontos de mídia livre. E aí, com esse dinheiro, eu fui contratado para fazer o marketing cultural, né? Para escrever o projeto. E a gente faz parte daí da ONG Alma, né? Associação Intercultural de Projetos Sociais, que fica na Vila Cultural Alma Brasil, né? É a sede dessa ONG. Então, hoje nós temos 2 projetos que estão no nome dessa ONG, a Vila Cultural Alma Brasil e a Alma Londrina Rádio Web. Só que para a gente ter uma rádio comunitária, a gente ia precisar de muitas coisas que a gente não tinha ali na mão, né? Na hora. Até recentemente abriu, né, abriu aí para poder se inscrever, né, o governo estava dando concessões de rádio comunitária, mas a gente não conseguiu, a gente não tinha tempo hábil para se inscrever. A gente também teria o interesse até hoje, na verdade, de ter um transmissor e poder transmitir, né, por rádio. Mas
não dava, a gente ia ter que mudar todo o nosso estatuto, porque o estatuto da associação ele tem que ser específico para a radiodifusão. Então foi isso, a gente foi para a internet e, como eu falei, a gente foi para a internet com uma programação radiofônica normal, né? Então a gente tinha uma programação já pronta, antes de pôr a rádio no ar, a gente já tinha os programas todos não gravados, mas a gente já tinha eles todos planejados. Então foi só eles aprovarem o projeto que a gente começou a gravar e postar na internet. Tá, daí então a gente descobriu que a rádio era um site, aí a gente descobriu que para cada programa de rádio, para cada produção radiofônica, precisava ter uma foto, né, Ana? A Ana que está ali na alma sabe o trampo que às vezes a gente faz um programa de rádio, dá um maior trabalho, aí depois começa o trabalho, né? Que é a pós-produção, que a gente chama, né? Que você tem que escrever um texto, né? Então a pessoa tem que ler um conteúdo. E esse conteúdo não precisa ser, né, o que está no podcast exatamente, né? Ele pode ser alguma coisa complementar, ele tem que ser, na verdade, um convite para o podcast, né? Enfim, então tem que ter um texto, então envolve redação. A gente precisa né, escrever, editar, etc. Daí também tem a questão dos títulos, das manchetes, daí também tem a questão das linhas finas, daí tem a questão das fotos, né? Enfim, descobrimos que era um site, começamos a tratar como site. Então, assim, no começo da rádio, nós éramos 2 jornalistas, um estagiário de jornalismo e um técnico de som. Basicamente, essa era a equipe do projeto, né? Então, assim, quando a gente começou a rádio, a gente começou fazendo o streaming. Então, a gente tinha um sistema de rádio online, onde a gente programava a programação, né? A gente programava os arquivos de áudio, né? As músicas, a programação musical e os programas radiofônicos. Então, tinha horário para os programas, então a gente funcionava como uma rádio convencional, né? Então, a gente ficava 24 horas no ar tocando e você podia ouvir a qualquer momento. E aí, mas assim, ao mesmo tempo, a gente fazia o podcast também, porque a gente oferecia as 2 possibilidades, né? Então, como a gente fazia aquilo de escrever a matéria, colocar uma foto, a gente disponibilizava o arquivo de áudio dentro desse post, dessa postagem. E aí a gente via que a gente estava concorrendo com a gente mesmo, né? Porque se a pessoa ouvisse no streaming, ela não precisava ouvir no podcast. E se ela ouvisse no podcast, ela não precisava ouvir no streaming. Então, de certa forma, a gente tinha uma luta interna entre o streaming e o podcast. Eu, na verdade, sou defensor do streaming e existe uma possibilidade da gente se reestruturar e voltar com o streaming. Mas a gente também, no meio do caminho aí, acho que, como eu falei, 2014, 15, ou acho que foi 14 ou 15, a gente também sofreu um corte ali, a gente ficou um tempo sem receber o patrocínio, então a gente teve que sobreviver com pouco recurso, a gente tinha um prêmio, a gente tinha acabado de ser premiado pela 2ª vez pelo Ministério da Cultura, pelo Pontos de Mídia Livre, só que agora já como Alma Londrina Rádio Web, né? A primeira vez foi como Núcleo de Comunicação Popular e Comunitária da Alma. E aí a gente optou por tirar do ar o streaming e focar nos podcasts. Eu queria parabenizá-los por esse projeto, né, que é muito interessante, e queria que vocês contassem um pouco como está sendo o desafio agora na quarentena, se teve algum contratempo, como que vocês conseguiram resolver, e quais as dicas que vocês passam para quem está começando e querendo entrar nesse projeto. Bem, para nós foi um desafio, mas a gente sempre teve, eu acho que aqui a gente teve uma vantagem competitiva praticamente, assim, né? Porque o nosso projeto ele sempre foi na internet, né? Então a gente já agora está todo mundo migrando para a internet, fazendo tudo pela internet. E a gente já está nessa realidade há quase 10 anos.
né? Então, a gente, sabe, é igual aquele time de futebol que treina no próprio estádio, molha a grama, daí o outro adversário vem e escorrega, né? Então, a gente já está habituado a produzir pela internet, para a internet, né? Mas, claro, né, a gente sempre teve a Vila Cultural Alma Brasil, a gente sempre teve encontros presenciais, né, nessa história da rádio. A gente tem outros projetos, por exemplo, Rádio Poste nas escolas, aulas de rádio no Centro Pop, que são os moradores de rua. Que mais? O Palco Alma Londrina, que é um festival de música. Então, nós temos outras ramificações nossas que foram totalmente prejudicadas, né, pela questão da pandemia. Então, por exemplo, o Rádio Poste era uma atividade que a gente fazia no intervalo, então a gente ia em 6 escolas, uma por região da cidade, para contemplar todas as regiões. Aí a gente fazia uma atividade no intervalo e às vezes se estendia até, né, tipo das 11 ao meio-dia, por exemplo. Né? Ficava 1 hora na quadra da escola com todos os alunos da escola. Isso se tornou totalmente inviável, né? Impossível, não está tendo aula. Então, a gente teve que adaptar. Então, a gente está agora criando uma apostila para a gente dar uma aula de rádio. A gente teve que escolher uma das 6 escolas para a gente dar uma aula de rádio pela internet. Então, agora a gente está também se arriscando mais com essa questão de mídia e educação, né, que era uma coisa que a gente não precisava antigamente também, né? Mas, claro, a gente já tem, como eu falei, a gente já tem essa estrutura de vídeo, a gente já tem, então, para nós fazer um vídeo não é tão difícil, né? A gente já tem essas estruturas das lives, de criar slides e tal. Agora a gente está criando apostilas impressas também, porque a gente se preocupa muito com o hiato digital, né? Que é as pessoas que não têm acesso à internet. Essas pessoas sempre foram a nossa preocupação, né? Porque nós, como um veículo de comunicação popular e comunitário, a gente não pode jamais excluir uma pessoa da periferia que não tem acesso à internet. Então, nós temos que incluir essa pessoa. Então, a gente está desenvolvendo também material impresso, né? Para poder atender essa demanda dessas crianças que não têm internet. Então, enfim, vários desafios, né? Mas essa questão de produzir em casa, por exemplo, a gente está fazendo em casa, isso no final das contas acabou sendo até mais ágil, né? Então tem muita coisa que foi mais que até contribuiu, né? Porque fica bem mais ágil. Você está na sua casa, você já acorda, já começa a produzir, já faz as entrevistas por WhatsApp, não precisa encontrar o entrevistado. Você já manda as perguntas por WhatsApp, ele manda as respostas por WhatsApp, você faz download, converte o arquivo, abre o programa de edição de áudio e monta o podcast. Então, para algumas coisas a gente já tem prática e tal, então está funcionando bem. Tá? Então, hoje a rádio ela tem 3 ou 4 principais frentes, né? Uma delas é produção de comunicação e programas, né? Então, a gente tem a nossa grade de programação, tá? E essa grade de programação, acho que conta com, sei lá, tem mais de 15 programas na nossa grade. E a gente criou uma nova campanha esse ano que chama Crie Seu Programa, né? Aí, se vocês, estudantes de jornalismo, tiverem interesse em participar dessa frente, tem 2 formas de participar. Uma é criando seus próprios programas de rádio. Então, nós recebemos, pelo Crie Seu Programa, a gente tem, acho que umas 2 ou 3 propostas de estudantes de jornalismo da UEL. Ou você entrar na rádio, e aí nós temos um jornalista que está responsável por essa produção, que é o Felipe Teixeira, que ele é assessor de imprensa da Sercontel também, por enquanto. E ele é um cara muito bom, muito eficiente, muito organizado. Ele também está fazendo assessoria de imprensa para a gente. Ele é muito bom mesmo. E aí vocês trabalhariam com ele na produção dos outros programas da nossa grade de programação. Então tem um monte de coisa para fazer. Tem pré-produção, tem produção e tem pós-produção. Então você poderia
trabalhar na pré-produção de um programa, criando roteiro, fazendo pesquisa, produzindo, fazendo entrevista, etc. Ou você poderia, na hora, também estar presente na gravação e tal. E também, também depois do programa, postando no site, criando os posts para a internet, para as mídias sociais, né? Então, aprendendo a mexer no WordPress, etc. Essa é uma das frentes. A outra frente é a produção de jornalismo. Tá? Então, a produção de jornalismo, a responsável é a Ana Franzon, e a gente está concentrado no Podcast da Alma. O Podcast da Alma é um programa que tem... A gente pretende fazer ele diário, né? Só que hoje, com a nossa equipe reduzida, a gente consegue fazer 3 por semana. Então, a gente coloca no ar quarta, quinta e sexta. Aí a gente produz sempre no dia anterior. Então, a gente produz terça, quarta e quinta. E a gente fica com 2 janelas ali, porque assim, a gente sabe, o nosso projeto, a gente precisa, todas as pessoas da equipe precisam trabalhar em outros lugares também. Né? Então, a gente tem um limite de horas que a gente pode trabalhar para a Alma. Claro, a gente sempre trabalha muito mais, né? Só que também a gente tem que dar, né? Eu como coordenador geral também eu sempre valorizo essa janela para que cada um possa trabalhar em outros lugares, desenvolver outras atividades também. Então, a rádio é como se fosse o terceiro emprego de cada um. Terceiro, porque também precisa de mais 2, né? Para sobreviver no Brasil tem que ser assim.